Vamos então, gente, né? Pegar a palavra de Deus, né? Vamos escutar a palavra de Deus, vamos rezar, né? Vamos escutar Deus através da nossa oração, né? Escutar Deus através da palavra. Deus quer falar com você, meu irmão. Deus quer falar comigo e com você hoje. Depois teremos uma oração mais forte de cura e libertação. Vamos rezar mais intensamente o momento da oração. Por isso, vamos escutar a palavra de Deus. Deus está querendo falar conosco. Amém? Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia, gente. Vamos pegar a nossa Bíblia. Eu quero que você abra ela em Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33, né? Pega aí a sua Bíblia, pega aí a sua palavra. Vamos escutar na palavra, vamos partilhar um pouco a palavra de Deus. Depois vamos rezar muito, gente. Vamos rezar muito. Prepare-se que vai ter... O momento de oração vai ser forte. Mas, por enquanto, vamos escutar a palavra de Deus que está aqui na live. Pega aí sua Bíblia, Lucas, capítulo 14, do 25 ao 33. Minha moderadora já colocou aqui embaixo. Quem vai ver depois na reprise, vai aparecer aqui embaixo para vocês também. Amém? Vamos lá? Ler o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se ele, lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ela vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar? E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar? Ou ainda, qual rei, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar a condição de paz? Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, primeiramente, eu quero começar falando o seguinte, né? Aqui Jesus ele está sendo um pouco duro, né? Com os seus discípulos, né? Que Jesus está sendo um pouco duro, um pouco pesado nas suas palavras, né? Imagina se Jesus ele tivesse redes sociais, se naquele tempo de Jesus tivesse tecnologia, eu imagino que Jesus teria perdido um monte de seguidores lá nas redes sociais da vida aí, por causa desta palavra.
né? Porque a palavra em destaque, se vocês prestarem bem atenção nesta palavra de Lucas, a palavra em destaque aparece muitas vezes aqui no Evangelho, apareceu 2 vezes essa palavra. É a palavra renúncia. A palavra renúncia. Jesus não está dizendo aqui, e muita gente que leva ao pé da letra, né? Tem pessoas por aí que levam a palavra ao pé da letra, né? Jesus está falando aqui, aquele que não que se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu filho, dos seus irmãos, das suas irmãs e da sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Gente, presta atenção. Jesus não está dizendo para a gente desprezar a nossa família. Jesus não está dizendo isso. Jesus está nos ensinando que nós devemos amar sim as nossas famílias, devemos amar sim aos nossos pais, mas tomar cuidado com uma coisa chamada apego. Apego a pessoas e a objetos. Porque a pessoa começa, gente, a ser tão apegado àquilo que acaba colocando a pessoa ou um objeto acima de Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Tem pessoas que até, muitas vezes, nós vemos por aí também, pessoas que são muito apegados a trabalho. A trabalho. Uma coisa, nós temos que pensar no seguinte modo, gente. Tudo é bom, mas cuidado com os exageros. Beber é bom, não é bom, gente? Beber. Exagera para você ver o que acontece. O que acontece se uma pessoa exagera na bebida? A pessoa fica tonta, acaba falando bobagem, acaba fazendo besteira. Imagina uma pessoa que é pegada a outra, uma pessoa que é pegada a objetos. A pessoa não sabe se libertar daquilo que ela é presa, que está presa a ela. Nós temos que tomar cuidado, gente. Saber amar, sim, mas cuidado com os apegos. Aí está o perigo. Saber renunciar no momento certo. Saber pôr limite nas coisas na vida, na nossa caminhada, no momento certo. Eu faço tudo pela minha namorada. Sabia? Já vi gente que é muito chiclete e também é apegada à namorada? Hoje a nossa juventude está assim, né? Muito apegada à namorada, muito grudado na namorada, quer saber até o que a namorada está fazendo, o que a namorada está comendo, o que a namorada ou o namorado está fazendo. A namorada ligou, por exemplo, ligou há 1 minuto atrás, 1 minuto depois já está ligando de volta. Apego. Tem gente também que é muito protetora à família. Protetor assim ao extremo. Uma coisa é proteger, uma coisa é você ser protetor ao extremo, né? Temos que tomar cuidado com os exageros, saber pôr limite, saber até onde vai o meu limite, até onde eu posso ir, para tudo, gente, até aqui para os filhos. Nós temos que saber controlar, saber pôr limites, saber ensinar. Quem ama, sabe ensinar. Quem ama, sabe ensinar. Quem ama, sabe corrigir. Mas também não vai se intrometer, não vai querer atrapalhar a vida dos outros. Às vezes precisamos renunciar a tantos apegos que a gente tem na vida. Eu vou falar, gente, eu já fui apegado a tanta coisa material. Eu já fui. Eu admito, Wellington, bato no peito e falo,
Eu já tive apego a muita coisa, a objetos, né? Eu já namorei, já fui apegado a uma pessoa. Isso foi o meu pecado. Isso foi o que, gente? Isso foi o meu erro. Isso foi o meu erro. E eu paguei as consequências do meu erro. Eu paguei as consequências do meu erro, que me causou o quê? Uma coisa chamada ciúme. Eu imaginava a minha namorada, eu namorava, eu imaginava a minha namorada, ela, de tanto ciúme, tanto apego que eu tinha por ela, tanto apego que eu tinha por ela, eu imaginava bobagens, besteiras. E Deus falando no meu coração, cuidado, vai com calma, reze mais. E eu ia para os grupos de oração, e Jesus falando, reze mais, cuidado com os apegos, né? Cuidado com os apegos. Jesus falando no meu coração. Aí no final, o que aconteceu? Paguei. Eu paguei pelos meus erros, pelos meus pecados. E hoje, graças a Deus, eu não tenho apego a nada, porque a partir que eu me consagrei, a partir que eu assumi uma missão com Deus, um propósito com Deus, hoje eu sei dar mais atenção àquilo que me é necessário para a minha vida. Não me apegar às coisas fúteis. Não me apegar às coisas desse mundo. Tomar cuidado com esses apegos. Saber fazer essas verdadeiras renúncias na nossa vida, minha gente. Né? Porque, gente, muito apego, a pessoa oposta a isso, acaba o quê? Acaba sentindo, como posso dizer, chateada, triste, não é verdade? Quem passou sabe do que eu estou falando. Pessoa que passa com uma pessoa que é muito apegada, uma pessoa que é muito grudenta, né? Pessoa que é muito grudenta, né? Só quem sofre sabe o que é isso. A pessoa tenta corrigir a outra, mas na hora que corrige, a pessoa se sente ofendida. A pessoa se sente ofendida, a pessoa se sente machucada. Mas saiba de uma coisa que Jesus está dizendo aqui. Quando ele fala para desapegar, olha a palavra, desapegar. Não é você renunciar à sua mãe, não é você renunciar a seu pai, não é você renunciar a seus filhos. Não é você fazer isso. Não é você largar de mão da sua família. Jesus não está dizendo isso. Jesus fala o quê? Imponha limites na sua vida. Renuncie. Eu não sei, Éder, eu não consigo. Isso é mais forte do que eu. Reze. Faça direcionamento espiritual. Duplique mais a sua oração. Pede para Deus força para você admitir os seus erros e saber fazer as renúncias no momento e na hora certa na sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque se a gente não souber identificar os nossos limites, nós vamos acabar engolidos pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias falhas. Talvez a solução que esteja para a libertação da minha família, para a libertação dos nossos filhos e filhas, né, está começando por mim. Pode ser que eu seja o ponto inicial para uma libertação da minha casa, para uma libertação da minha família. Eu posso ser o ponto inicial para tudo isso. Eu mudando a minha vida, falar, Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor entre na minha casa, como nós cantamos na hora do terço. Que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor entre na minha vida.
Eu quero assumir, Senhor, a minha cruz e que eu preciso mudar. Eu preciso pôr um limite na minha vida. Eu preciso, Senhor Jesus, assumir a minha cruz de cada dia. Eu preciso assumir, Senhor, essa minha cruz. Dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, onde eu sou muito apegado ao meu trabalho, dentro do meu dia a dia, nos meus vícios, que eu sou apegado aos meus vícios. Tem gente que é apegada a vício, gente. Olha que coisa. Tem gente que é apegada a vícios. E nós precisamos renunciar a tudo isso. Precisamos fazer essas renúncias, porque como nós podemos dizer que nós somos discípulos de Jesus? Como nós podemos dizer que nós somos discípulos se nós não sabemos renunciar àquilo que às vezes está nos prendendo neste mundo? Aquilo que está nos prendendo. Eu falo assim de um modo geral e eu quero dizer assim, namorados ou namoradas, o outro não é sua propriedade. O outro não é sua propriedade. Nós temos que saber, dentro de um namoro, respeitar o espaço do outro. Respeitar o limite do outro. Maridos, esposas, vocês casaram. Sim, papel passado, lá no civil. Depois foram para o religioso. Deus abençoou vocês para que vocês sejam uma só carne, mas também para que reine na sua casa o respeito um para com o outro. Jesus não uniu vocês, casais, para que vocês falem, o outro é minha propriedade. Jesus não uniu ninguém para isso. Jesus não inventou, Jesus não colocou o sacramento do matrimônio para isso. Saibam disso. Casais. Jesus não introduziu o sacramento do matrimônio para isso. Não. Jesus fez o sacramento do matrimônio para que seja como aquelas bodas de Caná que está em Lucas. Lembra da leitura das bodas de Caná? Quando Jesus transformou água em vinho, Nossa Senhora intercedendo pelo aquele casamento, ela falou o que para Jesus? Eles não têm mais vinho. É aquilo. O vinho que às vezes falta no casamento. O vinho que às vezes falta para o relacionamento ser mais consistente, mais maduro. É preciso fazer renúncias. É preciso vocês, esposas, serem abertos para os seus maridos. É preciso vocês, maridos, com todo amor e carinho, serem mais abertos para suas esposas. E os dois, como casal, marido e mulher, chegar em um só pensamento. E se preciso for, como vocês são uma pessoa só, vocês como casal, vocês podem ir diante de um sacerdote e falar, padre, eu e meu marido estamos em dúvida, nos ajude com um aconselhamento. Pedir como casal aconselhamento a um sacerdote. Vocês que são casados na igreja, vocês podem, como casal, ir diante de um sacerdote, confessar-se, pedir aconselhamento. Quem é casado na igreja? Eu falo para quem é casado na igreja. Para quem ainda está namorando e tem aquilo, como eu falei, como eu testemunhei aqui para vocês, como um ciúme, que você não pode ficar nem uma hora sem falar com a namorada ou com o namorado, já está ligando, já está querendo saber o que ele está fazendo. Procure o sacramento da confissão. É o conselho que eu dou. Procure o sacramento da confissão, porque isso é apego. Isso nós precisamos renunciar. Apegos desnecessários. Apegos desnecessários. E agora eu falo com pai e mãe, que às vezes é tão protetor com os filhos, que às vezes não deixa os filhos aprenderem a caminhar com as próprias pernas. Pai, mãe, vocês têm que fazer a parte de vocês, que é o quê? Educar
batizar os seus filhos, educando-os na fé, educando-os na vida. Porque nada você prendendo seu filho dentro de casa, ele vai aprender por si só. Você tem que saber, tá claro, tem que saber aonde ele está andando, tem que saber aonde ele está indo, mas saber tudo no amor, saber fazer tudo no amor, saber fazer tudo na humildade. Não impor. É isso e acabou. Imposição não, porque a imposição você afasta o seu filho. Você não traz o seu filho para perto de você. Quem ama sabe como falar com seu filho. Quem ama sabe como chegar no seu filho, sabe como conversar com seu filho. Não precisa chegar com uma cinta na mão. Não precisa chegar no seu filho com um chinelo na mão. Você acha que chinelo vai educar o seu filho? Você acha que cinta vai educar o seu filho? O meu pai, que hoje está no céu, que hoje está na glória de Deus. Eu perdi meu pai com 20 anos de idade. Eu perdi meu pai. Ele usava a cinta, chinelo para me corrigir em última instância. Em última instância, ele pensava muito antes de chegar nesse recurso, nessa psicologia do chinelo. Mas antes ele me chamava, sentava comigo na mesa, pedia para minha mãe sair, ou então quando era eu, meus irmãos, né? Chamava um por um, sentava na mesa e falava: o que está acontecendo, filho? O que está acontecendo com você? Estou sabendo disso, disso, disso e disso. E aí? O que você está fazendo da sua vida? O que você quer para a sua vida? Meu pai falava assim comigo. Meu pai nunca levantou a voz para mim. Meu pai nunca precisou levantar a voz. E o meu pai, gente, meu pai era uma pessoa que, se eu falar assim, ele tinha seus momentos de beber. Ele tinha os seus momentos de beber. Eu falo assim, gente, que o meu pai, ele chegava em mim e falava para mim assim: filho, eu sei beber. Por quê, pai? Eu falei: pai, por que o senhor sabe beber? Porque, filho, eu sei onde é o meu limite. Eu sei até onde eu posso. Se eu ver que eu estou meio tonto, que eu não sei como conversar, eu falo para sua mãe: ó, eu estou indo para a cama, estou indo descansar, não me chame para nada. Meu pai era assim. Eu falo que o meu pai foi um exemplo de pai e marido. E exemplo. Meu pai, ele foi um verdadeiro São José. Meu pai foi um verdadeiro exemplo de São José. De pai, marido. Ele foi um exemplo. Eu sou o homem que sou hoje graças a um pai que tive. Fiquei até meus 20 anos com meu pai. Meu pai me viu nascer, meu pai me pegou no colo, meu pai me educou. Eu não vou mentir não, gente. Teve só uma única vez que meu pai me deu uma chinelada. Me pegou de jeito mesmo. Me deu lá um chilepe. Para eu aprender a renunciar às coisas da vida. Para eu aprender a carregar a minha cruz de cada dia. Que a realidade da vida não é fácil. Meu pai me ensinou isso com essa chinelada. Você quer aprender com a vida? Toma! Me deu uma chinelada bem dada. Eu chorei muito. Eu falo, gente, eu chorei muito com essa chinelada que meu pai me deu. Chorei bastante. Mas meu pai falou: quer saber o que é a vida? É isso. É isso a vida. Meu pai me deu essa única vez que meu pai me deu uma chinelada. Meu pai nunca foi de me dar chinelada. Meu pai sempre foi de conversar. Sentar. Falar: filho,
E aí, filho, o que está acontecendo com você? Ele era assim, ele cruzava o braço, o que está acontecendo? Quando eu estava começando na renovação carismática, católica, quando eu estava começando na igreja, gente, meu pai, ele era daquele tipo de pai, se o filho estava demorando, eu chegava um pouco tarde das missões, que eu fazia do grupo de oração, né? Quando eu chegava tarde, meu pai estava lá na sala, sentado, me esperando, com um café, para a gente tomar junto, jogava a conversa fora e íamos deitar. Meu pai era desses. Meu pai sabia corrigir na hora certa. Meu pai sabia brincar na hora certa. Meu pai sabia se calar na hora certa. É esse pai que eu quero ensinar que vocês, pais, sejam. Cobrar os seus filhos não vai chegar a lugar nenhum, minha gente. Você pai, você mãe. Cobrar não vai chegar a lugar nenhum. Imposição não vai chegar a lugar nenhum. Saber amar, isso chega a algum lugar. Ensinar para os seus filhos como é que é o caminho da vida. Não deixe o mundo mostrar para os seus filhos como é que é o mundo. Não deixe isso acontecer. Não deixe aquele ditado infeliz daquele ditado. Eu falo que esse ditado é infeliz. Se em casa não aprende, o mundo ensina. Esse ditado é um ditado infeliz. É um ditado infeliz. Triste daquele que fala isso para um filho. Triste daquele que fala isso para um filho. Triste. Gente, renunciar não é fácil. Às vezes educar dói bastante. Dói bastante, gente. Fazer renúncias, às vezes vai doer, vai. Carregar a cruz não é fácil. Jesus carregou uma cruz por todos nós, que não foi fácil, gente. Foi fácil para Jesus carregar a cruz? Não foi. Não foi fácil para Jesus carregar uma cruz. E Jesus só pede isso para nós. Renuncie. Se quer o bem da sua família, se quer o bem da sua vida, renuncie. Renuncie a você mesmo. Renuncie a si mesmo. Se quer algo para o seu bem e para o bem da sua família, às vezes o caminho da renúncia é o melhor caminho. Renunciar a tudo aquilo que é desse mundo. Renunciar mesmo. Você sentar na sua casa com a sua família, falar, família, vamos conversar. Desliga a televisão, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos tirar limpo tudo aquilo que às vezes está manchando a nossa casa. Ter uma conversa aberta, sincera e rezar. Primeiramente, comece com uma oração. Comece com uma oração dentro da sua casa. Pede para que Deus abençoe a sua reunião de família. Pede para que Deus abençoe. Aí sim, começa a conversa. Começa. Se você tem uma vontade de conversar com seu filho, fala, filho, tem uns 2 minutos para conversar comigo? Eu quero conversar com você, filho. Por favor. Aí você, hoje não dá. Tá bom. Filho, aí no outro dia você fala, filho, tem 2 minutos para conversar comigo? Preciso falar com você. Não dá, que não sei o que você quer. Deixa. Aí no outro dia, e continua assim, até numa hora que ele vai falar, tá bom, pai, vamos conversar, o que você quer? Mãe, tá bom, o que a senhora quer? Aí vocês conversam. E quanto você não consegue conversar com seu filho, e quanto você não consegue até com a sua esposa. Eu falo também, não falo por filhos, mas eu falo para esposas, maridos, namorados e namoradas. Falo para todos. Para tudo aquilo que você às vezes precisa do tempo de Deus para que
o momento certo ocorra. Tudo é no tempo de Deus, gente. Tudo é no tempo de Deus. Há-se uma atitude? Sim, há uma atitude que precisa ser feita. Você já fez a atitude, preciso falar com você. Ah, hoje não dá. E você vai falando isso até chegar o dia certo. E quando esse dia não chega, enquanto esse dia não chega, você vai rezando. Olha que bonito. Você vai rezando, você vai preparando o seu coração, você vai preparando o seu coração, vai preparando tudo aquilo que você quer dizer. Às vezes é bom você pegar um caderninho e ir anotando, e vai pedindo um direcionamento de Deus, e vai pedindo que Deus te oriente. Aí Deus vai te mostrando aos poucos, será que o erro não está em mim? Porque meu filho está distante, a minha esposa está distante, meu marido está distante de mim. Será que o erro não está em mim? Você vai rezando e vai pedindo para Deus. E vai colocando diante do Senhor. E tudo isso Deus vai mostrando para você o caminho. E se precisar fazer as renúncias, se é você que precisa fazer as renúncias, você vai se preparar, você vai renunciar, você vai, se preciso for, procurar um sacerdote, se confessar, procurar um direcionamento com o sacerdote vai te orientar e você vai sair com a sua consciência tranquila e Deus vai sempre estar preparando você. Aí quando chegar a hora e o momento certo esperado por Deus, você vai conversar com seu marido, você vai conversar com sua esposa, você vai conversar com seus filhos, você vai conversar com a sua namorada ou com o seu namorado. E a graça de Deus vai ser derramada na sua vida. Você crê? Estão entendendo isso que eu estou dizendo, gente? Estão conseguindo compreender tudo isso que eu estou partilhando com vocês? Estão conseguindo compreender? O caminho não é difícil, o caminho é muito fácil. O caminho é fácil. É só somente o quê? Orar. É somente isso, orar. A essência é essa, a oração. A essência da renúncia é o quê? A oração. Não é assim, do nada você vai falar, eu vou renunciar. Pronto. Não é assim. A essência da renúncia é a oração. Reze. Você e Deus. Você e Deus. Pode ser aqui na live, vai numa missa. Participe de quantas missas você precisar participar também, se for preciso. Reze o terço você e Deus aqui na live. Vai na sua paróquia, vai no seu grupo de oração, procura direcionamento, pega um padre daqueles bem bons da sua paróquia, da sua comunidade vizinha. Padre, eu quero um direcionamento. Pede para o padre te direcionar, vai fazendo acompanhamento. Você vai ver como as coisas, duvido, dentro de menos de 5 meses sua vida não começar a mudar. Só fazer isso. Orar, praticar. Só isso, gente. Eu não duvido que Deus não vai mostrar para você o que verdadeiramente você precisa renunciar. Para você proteger o quê? Quem você quer proteger. Amar verdadeiramente a quem você precisa amar verdadeiramente. Fazer tudo com amor. Fazer tudo com carinho. E você vai ver o quanto que Deus vai abençoar a sua vida. O quanto que Deus vai derramar chuva de graça, chuva de bênção na sua vida. E nisso eu creio, nisso eu tomo posse. E eu encerro essa partilha para nós entrarmos para a oração.
dizendo isso. Reze. Primeiro de tudo, reze. Mais uma coisa? Oração. Depois vem as atitudes. A base é a oração. Se Deus tocar no seu coração, chame fulano da sua família para você conversar, chame. Chame quem você precisa conversar. Se ele falar, hoje eu não estou com tempo, tá bom. Lembre a pessoa. Todo no zap, pessoalmente, preciso conversar com você. Até chegar o momento que na hora certa, quando Deus preparar o dia, você já vai estar falando com ela. Até lá, reze, reze, reze. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.